Hoje vamos gravar uma aula que tem como título Reações Químicas em Solução Aquosa. Essa aula é composta por 10 procedimentos, no qual nós vamos fazer as misturas de soluções aquosas contendo a substância em questão. Vamos para a primeira reação. A primeira reação é entre o cloreto de sódio e o nitrato de prata. Bom, podemos observar a formação então de um aspecto leitoso, no qual nós vamos deixar então decantar e vai aparecer um precipitado de coloração branca que com o passar do tempo adquire uma coloração um pouco acinzentada. A reação número 1 ocorreu entre o nitrato de prata e o cloreto de sódio. Então, nós temos a reação o NaCl em solução aquosa, mais o AgNO3 também em solução aquosa. O NaCl em solução aquosa tem como íons o Na+, e o Cl-. Cl- cloreto, o íon cloreto, e o Na+, o íon sódio, daí o nome cloreto de sódio. O AgNO3 tem o íon Ag+, e o íon NO3-. O íon nitrato, o íon prata, nitrato de prata. Nesse caso, vai ocorrer aqui uma reação que a gente chama de reação de dupla troca, no qual você tem duas substâncias compostas, que é uma substância formada por dois ou mais elementos. Então, é como se houvesse uma troca entre os pares. O sódio, que é positivo, e a prata, que é positivo, trocam de lugar. Então, o sódio vem para o lugar da prata, a prata vem para o lugar do sódio. Então, como produto da reação, nós vamos formar o NaNO3, que é o nitrato de sódio, que vai permanecer em solução. E vai formar um outro composto, que é o AgCl. Esse não é solúvel em água. Então, esse vai ser o precipitado que nós representamos com essa setinha para baixo, ou com a abreviação PPT, de cor branca ou levemente cinzento. A reação número 2 será entre o cloreto de bário e o oxalato de sódio. Bom, dá para observar novamente a formação de uma coloração branca, indicando a presença de um precipitado, que é um sólido de cor branca. A reação número 2 ocorre entre o cloreto de bário e o oxalato de sódio. O cloreto de bário é o BaCl2, que está dissolvido em água, aqui. E o oxalato de sódio é o Na2C2O4, também dissolvido em água. Aqui nós temos duas substâncias compostas que vão formar também uma reação de dupla troca. Então nós temos o íon Ba2+, lembrando que o bário ele é da família 2 dos metais alcalinos terrosos. Todos os elementos da família 2 têm carga 2 positivo. Por isso, ele necessita de dois íons cloreto, para que tenha um balanço das cargas, e eu tenho, então, duas cargas positivas com duas cargas negativas. O oxalato de sódio, então, eu tenho dois íons Na+, e o íon oxalato C2O4 2-. Bom, aqui vai haver, então, a troca entre os íons positivos. E aí nós vamos formar então 2 NaCl, que é o cloreto de sódio, dissolvido em água, e vai formar o oxalato de bário, que é insolúvel em água, ou muito pouco solúvel. Então ele forma um precipitado de cor branco, só que é uma cor branco bem intensa. A reação número 3 será entre o cloreto de cálcio e o sulfato de sódio. Essa reação ela é um pouco mais lenta e demora um pouco mais para acontecer.
Mas vamos observando a formação de pequenos cristais de cor esbranquiçada que vão se formando no recipiente. A reação número 3, ela ocorre entre o cloreto de cálcio e o sulfato de sódio. CaCl2, cloreto de cálcio, dissolvido em água, e o sulfato de sódio, o Na2SO4, também dissolvido em água. Ocorrerá aqui também uma reação de dupla troca, já que nós temos duas substâncias compostas que vão reagir. Então, nós temos o íon cálcio, o íon cloreto, cloreto de cálcio, o íon sódio e o íon sulfato, sulfato de sódio. Havendo a troca, então, formando 2 NaCl, que vai estar em solução aquosa, e vai formar o CaSO4, que também é pouco solúvel, vai formar um precipitado de também tonalidade branca. A reação número 4 será entre o sulfato de cobre e o hidróxido de sódio. Observe-se então a formação de um precipitado de cor azul com aspecto gelatinoso. A reação número 4 ocorre entre o sulfato de cobre, que é um sal de cor azul. A presença dos íons de cobre CO2+, é que determina essa coloração azul, que é a cor típica desses íons em solução aquosa. E o hidróxido de sódio. Nessa reação, nós vamos ter que observar uma questão do balanceamento. Porque o cobre tem carga 2+, o íon sulfato 2-. O sódio Na+, e o OH-. Então, como eu vou trocar um íon de carga 2+, com um íon de uma carga só 1 positivo? Então, eu vou ter que fazer com o dobro da quantidade, proporcionalmente. Então, eu troco o íon cobre 2+, com 2 íons de sódio. Então, daí esse balanceamento. Então, nós vamos formar aqui o sulfato de sódio, que vai permanecer em solução aquosa, e vai formar o hidróxido de cobre 2, que é insolúvel, e é um precipitado de cor azul gelatinoso. A reação número 5 vai ocorrer entre o carbonato de sódio e o ácido clorídrico. Então, nós vamos despejar o ácido clorídrico no carbonato de sódio para observar a reação. Na reação ocorre a formação de um gás que vai sendo desprendido com a ocorrência da reação. A reação número 5 ocorre entre o carbonato de sódio e o ácido clorídrico. Então, a reação número 5, nós temos o Na2CO3, está dissolvido em água, e o HCl também dissolvido em água. Bom, nós teremos 2 íons sódio mais o íon carbonato, daí o nome carbonato de sódio. E o HCl é o H+, o Cl-. Da mesma forma do anterior, nós vamos ter que fazer aqui uma igualdade das cargas. Duas cargas positivas, então aqui eu vou precisar de 2. Então, no balanceamento, nós vamos ter 2 aqui para que eu possa igualar essas quantidades. Então, o sódio troca de lugar com o íon H+. Então, vai formar 2 NaCl, que está em solução aquosa, e vai formar o H2CO3, que também está em solução aquosa. O H2CO3 é o ácido carbônico que é muito instável.
e rapidamente ele se transforma em CO2 gasoso, que foi desprendido na reação, e água. A reação número 6 vai ocorrer entre o tiocianato de potássio e o cloreto férrico. O cloreto férrico ele tem a coloração amarela devido à presença dos íons de ferro, e com a adição do tiocianato de potássio ocorre uma mudança de cor para uma coloração de cor vinho, muito semelhante à cor do sangue. Vou fazer uma pequena diluição com o resultado da reação para que a gente possa observar melhor a cor, porque ficou uma cor muito forte. Então aí nós observamos a coloração vermelho sangue. A reação número 6 ocorre entre o cloreto férrico e o tiocianato de potássio. Então nós temos o FeCl3, que está em solução aquosa. Essa solução tem a cor amarelo, que é típica dos íons de ferro 3+. E o tiocianato de potássio é o KSCN-, que também está em solução aquosa. Então nós temos o ferro 3+, mais 3 íons cloreto, o K+, e o SCN-, que é o íon tiocianato. Vamos multiplicar por 3 para igualar então a quantidade dos íons. Então vai haver uma troca do ferro 3+ com 3 íons potássio. Vamos formar então 3KCl, que é o cloreto de potássio, que vai permanecer em solução, e vai formar o tiocianato férrico, que é o FeSCN3, que também está em solução aquosa, só que houve uma mudança de cor. A solução que tinha uma coloração amarela passa a ter uma coloração vermelho, semelhante ao vermelho do sangue. A reação número 7 será entre o ferro, presente na esponja de aço, e o sulfato de cobre. Vamos adicionar então a esponja, o sulfato de cobre, e vamos observar a mudança de cor na esponja. A esponja de ferro vai migrar os átomos de ferro para a solução, enquanto que o cobre que está presente na solução, que justamente dá a cor azul à solução, migra para a esponja. E aí a gente já consegue observar a mudança de cor na esponja, que onde teve contato está com a cor de cobre, indicando então essa mudança de posição entre o ferro e o cobre. A reação número 7 ocorre entre o sulfato de cobre e o prego limpo, que é basicamente o ferro. Então é o CuSO4 em solução aquosa, que é uma solução de cor azul, cor típica dos íons de cobre 2+, e o ferro, que é o principal componente do prego. Nesse caso, vai ocorrer uma reação que nós chamamos de simples troca, no qual se tem uma substância composta e uma substância simples. O cobre e o ferro vão trocar de posição, sendo que os dois são metais de característica eletropositiva. Então nós vamos ter a formação do FeSO4, que é o sulfato de ferro, que vai ficar em solução, e vai ocorrer a formação do cobre sólido, que é a formação do cobre metálico, que podemos observar pela mudança de cor. Além da reação simples troca, nós também temos aqui uma reação que nós chamamos de reação de oxirredução, no qual o cobre de carga 2 positivo passa a ter a carga 0 e o ferro 0 passa a ter a carga 2 positivo, sendo que o cobre recebeu elétrons sofrendo o que a gente chama de redução, que é o ganho de elétrons. Ele tinha a carga 2 positivo, que indica que ele tinha 2 elétrons a menos que o número de prótons, passando a carga 0, indicando que o número de prótons e elétrons é o mesmo. Já o ferro de carga 0 perdeu 2 elétrons, ficando com 2 prótons a mais,
Esse processo a gente chama de oxidação. Então, essa reação, além de ser de simples troca, é também uma reação de óxido-redução. A reação número 8 ocorrerá entre o cloreto de bário e o sulfato de cobre. Nessa reação, a gente pode observar a formação de um precipitado de cor branca e a fase líquida mantém a cor azul. Vamos esperar um pouco, aguardar um momento para que ocorra a precipitação do precipitado de cor branca e aí possamos observar então a separação das fases. A reação número 8 ocorre entre o cloreto de bário e o sulfato de cobre. O cloreto de bário está solúvel em água e o sulfato de cobre, aquele sal de cor azul, também solúvel em água. Bário 2+, com 2 íons Cl-, cobre 2+, com íon sulfato. Ocorre aqui uma reação de dupla troca, então o bário encontra-se com o sulfato e o cobre com o cloreto. Então nós vamos formar o cloreto de cobre, que permanece em solução, só que essa solução tem uma cor azul, e vai formar então o BaSO4, que é insolúvel, formando então um precipitado branco. Esse sulfato de bário, ele é usado na medicina como contraste para fazer exames de imagem de raio-x, principalmente para o aparelho digestivo. Como o aparelho digestivo é formado por tecidos moles que não aparecem no raio-x, esse sulfato de bário vai funcionar como se fosse uma tinta branca que vai pigmentar por dentro a pessoa, e aí vai ser possível visualizar a formação do aparelho digestivo dessa pessoa. Como ele é insolúvel em água, ele não vai causar nenhum tipo de problema de saúde para a pessoa. Mas se fosse solúvel, poderia matar as pessoas por intoxicação pelo bário. A reação número 9 ocorrerá entre o iodeto de potássio e o nitrato de chumbo. Podemos observar então a formação de um precipitado de cor amarelo bem intenso. Reação número 9 ocorre entre o iodeto de potássio, que é o Ki, em solução aquosa, e o nitrato de chumbo, PbNO3,2, também em solução aquosa. Então nós teremos o K+, que é o íon potássio, o I-, que é o íon iodeto, o chumbo 2+, e 2 íons nitrato. Bom, no balanceamento para essa reação de dupla troca, eu vou multiplicar por 2 para igualar duas cargas positivas com duas positivas. E aí nós vamos formar então 2KNO3, que é o nitrato de potássio, que permanece em solução, e vai formar o PbI2, que é o iodeto de chumbo, que é um precipitado de amarelo muito intenso. Esses pigmentos de chumbo foram muito usados em tintas em geral. Muitos pintores no passado tiveram problemas de saúde ou mesmo a morte por conta da intoxicação com esses pigmentos que tinham metais pesados. Como é o caso, por exemplo, do pintor Portinari, que tinha por hábito limpar os pincéis na boca. E aí ele foi muito intoxicado com esses metais pesados que estavam presentes. A reação número 10 ocorrerá entre o alumínio e o ácido clorídrico. Essa reação ela demora um pouco para ocorrer, mas já vamos observar uma pequena...
A reação número 10 ocorreu entre o alumínio, do papelzinho alumínio, e o HCl, o ácido clorídrico. Aqui então nós vamos ter a formação do AlCl3, que vai estar em solução, e a liberação de um gás, que é o gás hidrogênio. Então vai haver um borbulhamento com a liberação desse gás, e esse gás então vai ser eliminado para a atmosfera. No balanceamento, nós vamos multiplicar aqui por 2, e aí então nós teremos esse balanceamento. Vamos agora então observar o resultado de todas as reações. A reação 1 então, depois de um certo tempo, observamos a formação desse precipitado, que é o cloreto de prata, que inicialmente é bem branco, depois escurece um pouco pela oxidação com a reação do ar. A reação número 2 ocorreu a formação de um precipitado de cor branca, que é o oxalato de bário. Na reação número 3 ocorreu a formação também de um precipitado branco, que é o sulfato de cálcio, um dos principais componentes do giz, que é utilizado em quadro negro. Na reação número 4, ocorreu a formação de um precipitado de cor azul, de aspecto meio gelatinoso, que é o hidróxido de cobre, que é uma base insolúvel. Na reação número 5, houve um desprendimento de gás, ainda se observa algumas bolhas sendo liberadas, e esse gás é o gás carbônico, o dióxido de carbono CO2. A reação número 6 ocorreu apenas uma mudança de cor com a formação do tiocianato férrico, que tem essa coloração de cor vermelha próxima à coloração do sangue. Lembrando que o nosso sangue tem a cor vermelha justamente pela presença dos íons de ferro presentes na hemoglobina. A reação número 7, a esponja de aço fez a troca então dos átomos de ferro pelos átomos de cobre, e agora a esponja está de cor de cobre. A reação número 8 ocorreu a formação de um precipitado branco, que é o sulfato de bário, e a solução é o cloreto de cobre 2, de cor azul. Na reação número 9 ocorreu a formação de um precipitado de cor amarela, que é o iodeto de chumbo. E na reação número 10, o alumínio foi dissolvido em ácido clorídrico, com a formação do cloreto de alumínio e liberação do gás hidrogênio.